E aí galera, tudo bem? Antes de começar o final de semana, vamos lá? Primeiro fazer o vídeo aqui, explicar como foi meu dia hoje. Bom, hoje é um dia muito produtivo de novo. Na sexta-feira eu sempre tenho as 3 primeiras aulas, depois 2 aulas. Hoje finalmente eu consegui ter 2 aulas livre para poder planejar minha semana que vem, para poder organizar minhas coisas e também preparar algumas aulas. Confesso que 2 aulas parece que é bastante, mas 1h30 eu queria fazer um vídeo desse só falando quanto tempo você demora para preparar a sua aula. Não sei quem pensa nos horários, né? Mas às vezes preparar uma aula, ela requer mais do que, com certeza, 30, 40 minutos. É claro que, né? Vamos lá, tem gente que pode falar, demora 10, 15 e a qualidade da minha aula é muito boa. Cada um tem a sua habilidade, cada um faz de um jeito, mas eu demoro aí, principalmente porque eu preciso ler as coisas em alemão, né, poder dar uma entendida. Então fica a dica para quem está querendo vir para cá, às vezes dar aula aqui na Alemanha, mesmo que você saiba a disciplina, saiba a matéria, é necessário para quem ainda não tem uma língua mãe, sempre revisar, porque tem uma palavrinha ou outra que falta, uma palavrinha ou outra que você aprende nova. E aí é sempre bom, então, dar uma lida de novo no conteúdo, e queira ou não, para ler o conteúdo, para estudar o conteúdo. Por um lado é muito bom, porque tá sempre atualizando, né, vendo os vídeos novos ou coisas novas na internet. Por outro lado, demora um pouquinho mais. Então, eu não consigo montar uma aula em 30, 40 minutos, eu preciso aí de 1 hora e meia para montar uma aula. E aí, quando você tem 8 matérias diferentes na semana, então eu tô tentando fazer sempre uma aula montada numa semana, depois na outra semana é exercício, que aí eu tenho, queira ou não, 2 semanas para poder montar uma aula de novo. É assim que dá para fazer, né? É claro que as questões são diferentes. Eu trabalhei muito em escolas para vestibular, que você entra, faz aula, entra, faz aula, entra, faz aula. E hoje, estando fora disso, olhando com uma outra lente, eu questiono, será que esse aula dada, aula estudada, lemas de muitos materiais aí, faz sentido para o aluno quando ele tem 15 novos conteúdos na semana, 6 aulas por dia, e depois na outra dia mais 6, depois no outro mais 6, e tudo tema novo, às vezes uma aula, outra de exercício, porque o tempo é curto. Mas enfim, há coisas que a gente não consegue mudar, essa questão de conteúdo, vestibular, né? E também tem aqui discussão para muito tempo. Bom, então eu consegui hoje finalmente esse tempinho, depois tive hoje que substituir outro professor também no intervalo para poder tomar conta dos alunos. Como eu já disse, aqui na Alemanha, nós professores tomamos conta dos alunos no intervalo. Não tem inspetor, não tem funcionários extras, são os professores que fazem todo esse papel. No primeiro momento reclamei, mas hoje é gostoso também ter uma interação com os alunos. Às vezes eu uso esse tempo para poder conversar com eles um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais de alemão. A gente tem uma outra coisa bem legal nessa escola também que se chama trabalho de disciplina, que eles têm uma aula especializada onde eles têm que pesquisar sobre algo e montar um trabalho científico de 10 páginas. Parece pouco, mas para alunos do 9º ano, isso é uma coisa bem legal. Eles começam a, né, entrar um pouquinho nesse mundo de escrever certinho, diagramado, com letra do tamanho certo, como usar o Word. Cara, hoje quem não usa isso num trabalho, né? Então tudo isso é acrescentado para eles também. Então eu usei hoje isso também para poder conversar com o aluno, tinha marcado já com ele uma reunião. É muito legal que eu falei, ó, na sexta-feira, eu tinha esquecido, ele veio para mim, eu esqueci de anotar na minha agenda, ele veio para mim e perguntou, professor, podemos conversar? Eu falei, nossa, é verdade. Dei aquela disfarçada, claro, vamos lá, eu tenho só uma substituição hoje, a gente pode fazer isso agora no intervalo, e a gente fez, deu tudo certo. Depois tive 2 aulas de matemática, pois é, depois do almoço, 2 últimas aulas de matemática, vai ser sempre assim o 8º ano. Era a minha sala mais tranquila, mas hoje foi difícil. Eu vou levar um tempinho ainda para acertar esse horário com eles, porque né, na sexta-feira a gente não tá. Imagina eles que são crianças, e a gente tem que sempre lembrar disso, né? Que a gente está dando aula para crianças de 13, 14, 15 anos que tem ainda, né, muito tempo. É a idade deles aproveitarem tudo. Culpa é da escola, talvez, de colocar, não da escola que eu tô dando aula, né? Tipo, eu falo da escola em geral, de colocar aulas à tarde, de, né, colocar esse horário, mas dentro de um termo aí a gente não tem muito o que escolher, né? A gente tem que trabalhar, todo mundo trabalha, seja médico, advogado,
mecânico, supermercado, caixa, faxineiro, todo mundo tem o seu horário de trabalho e a sexta-feira também é um horário de trabalho. Por mais que estejamos cansados, nós temos ali que entregar alguma coisa, seja qual for o trabalho, então não tem muito o que reclamar, né? Até foi o argumento do aluno agora no final, ele falou, professor, podemos ir embora um pouquinho mais cedo? A gente tem que pegar o ônibus, senão a gente não consegue. Eu falei, gente, vocês sabem que o horário é esse e a gente precisa terminar nesse horário. Eu também queria ir mais cedo para casa, às vezes eu não fico dando aquele discurso, ah não, eu falei, eu também queria ir mais cedo para casa, mas eu tô trabalhando e eu tenho o meu horário. Ah, mas tal aluno pode. Aí eu expliquei que na escola é permitido. Se o pai, às vezes por uma questão de algum curso ou de trabalho, permite que o aluno vá embora mais cedo, então ele tem que escrever uma carta, assinar essa carta e entregar na secretaria de que o aluno está liberado mais cedo. E aí eu falei, bom, se ele pode é porque ele fez isso, eu vi a carta, né? Eu falei assim, chega pro seu pai, pede, aí eles já, não, é verdade, né? Então não dá. Falei, é o horário, gente. Tipo, perdeu esse ônibus, não se preocupe, você tá chegando só mais cedo pro próximo, né? Esse é o lema meu aqui na Alemanha. Tipo, eu não chego atrasado para um ônibus, eu só cheguei, ou às vezes a gente chega, o ônibus tá saindo, eu falei assim, não é que eu cheguei atrasado para esse, eu só cheguei muito cedo pro próximo que vai vir. Ponto de vista que muda um pouquinho aí, né? Positividade. Bom, enfim. Falei 6 minutos aqui, né, do meu dia, mas eu queria hoje também falar um pouquinho de organização e coisas que acontecem na escola, ou proatividade. Na escola, semana que vem, né, foi pedido que, se possível, eu gravasse um vídeo de uma aula de Zumba. Eu não falei, mas pouca gente, sei lá, né, também aqui comentando, se alguém estiver vendo esse vídeo. Eu me formei no Brasil em Física, depois eu fiz um mestrado na área de Matemática e Ensino de Ciências, então isso me habilitou da aula aqui na Alemanha, porque eu tenho mais de uma disciplina no meu currículo, né, a matemática no nome do meu mestrado permitiu com que eu desse aula de matemática aqui também, e conta como ensino superior. Claro, né, por isso que eu falo, sempre, qualquer oportunidade que você tenha de continuar estudando. Quando eu fiz o meu mestrado, jamais imaginei que isso serviria para algo. A gente sempre fala, tipo, não vai me servir para nada. Para muita gente, às vezes, não serve, mas para mim, com certeza absoluta, serviu e muito. Então, a gente tem que sempre valorizar o que a gente faz. E depois, questões pessoais, eu fui fazer educação física também, né? Então, cursei educação física no Brasil, e eu ministrei bastante aulas e ainda ministro aqui na Alemanha também aulas em academia. Então, para você que está querendo vir para a Alemanha também, né, nessa área de academia, às vezes trabalhar como personal trainer ou trabalhar com aulas de ginástica, também tem várias dicas. Isso, sem dúvida nenhuma, foi uma das coisas que eu mais fiz aqui nessa Alemanha e foi uma das coisas que eu mais aprendi também. Onde foi eu mais aprendi alemão, conheci várias pessoas, isso melhorou e ajudou muito, né, a vivência aqui na Alemanha até hoje. Enfim, então foi pedido que eu desse uma aula de Zumba com os alunos, eu adoro fazer isso porque eles sempre, né, estão sempre animados e se divertem muito. Às vezes eu faço um aquecimento, que a gente vai fazer um torneio de vôlei na semana que vem, vou contar como foi, né, na sexta-feira que vem, se não chover, se o tempo ajudar. E aí pediram para eu fazer, eu sempre topo, eu sempre faço, porque é isso que eu penso, isso que eu queria falar, proatividade. Eu sempre sou muito proativo para as coisas que fazem e tô tentando agora não pensar tão negativamente quando alguém pede alguma coisa, ou substituição, por exemplo, pensar, putz, que droga, tem uma substituição. Ou, nossa, que... Cara, se a gente perder tempo reclamando das coisas que acontecem e às vezes ficar meio, né, para baixo porque tem que fazer algo a mais, isso gasta muito mais energia da gente do que a gente simplesmente só fazer. Eu passei a fazer isso nessas 2, 3 semanas agora e eu tenho me dado muito melhor com isso do que às vezes quando ou vejo colegas reclamando, estão sempre para baixo, falo, não, tá bom, vamos lá, eu faço, sem problema nenhum. Arrumo às vezes alguma outra coisa para fazer, se eu tenho que olhar os alunos, como eu disse, né, uso para treinar o meu alemão, olhando e falando com eles, é claro que nada que vai perturbar o que tem que ser feito. E a escola está passando por algumas reformas e então a sala dos professores está tudo cheio de caixa para tudo quanto é lado. E foi muito engraçado que essa semana eu escutei muito dos professores, né? Mas olha essa sala dos professores, olha como é que estão as caixas ali desorganizadas, tudo por cima de tudo. E eles não olham pra gente, porque a gente tem que entregar qualidade, e olha só como é... E eu fiquei pensando, eu falei, cara, as coisas que estão aqui são nossas, eu não tenho caixa lá, mas também pouco me importa se tem material meu lá. Se ninguém pegar essas caixas e mudar de lugar, empilhar em algum lugar ou deixar organizado, ninguém vai fazer, porque não existe um responsável por caixas quando estão
ou quando a escola está em reforma. Ninguém vai contratar um funcionário para fazer isso. E por que a gente às vezes tem que esperar a ordem de cima para poder fazer isso? Quando a gente espera a ordem de cima para fazer isso, aí é que a gente fica puto. E às vezes a gente tem que fazer também algo não esperando em troca. Hoje, por muito tempo, de verdade, eu pensei mesmo, falei assim, não, vou falar que eu fiz isso, vou lá para a diretora, ela gostou. Aí eu falei, não preciso falar, eu vou fazer, porque eu não gosto de um ambiente desorganizado para trabalhar. Aquilo estava me incomodando também. E eu demorei hoje 5, 10 minutos, fiquei suado, o professor perguntou se você atrasou por causa do trem. Aí eu falei, não, eu só estava organizando a sala dos professores. Ele falou, você fez isso? Eu falei, sim. Mas não foi uma coisa que partiu de mim. Ele viu a minha situação, que eu tava um pouquinho ali cansado. Eu falei, tá, beleza, vou pegar da hora de atividade física, vou pegar pra treinar, as caixas são pesadas. É claro que, tipo, às vezes é mais difícil para algumas outras pessoas fazer. Arrumei tudo, a sala dos professores deu um tchan. As pessoas talvez nem tenham percebido que isso foi feito. Mas eu fiz. E me senti muito bem de fazer. E essa proatividade, se sentir útil para alguma coisa, melhora muito, ou melhorou muito a minha autoestima hoje na escola. Eu sentia que eu estava sendo útil para alguma coisa, mesmo que ninguém estava vendo ali. Outra questão, a semana que vem, para essa aula de Zumba, né, querem muito que seja feito um vídeo de divulgação no site da escola. Só que a escola não vai contratar alguém que vai organizar isso. Quem é que tem que fazer? E por algum tempo, alguns professores que também foram colocados no projeto falaram, não sei se eu quero. E tudo bem, gente, tudo bem, porque todo mundo tem muita coisa para fazer. Mas eu falei assim, é melhor eu fazer e resolver isso do que ficar remediando e sempre criar um caso para não fazer. Então eu peguei e comecei a organizar tudo para a semana que vem. E até agora tá tudo funcionando e estou me sentindo muito útil por causa disso também. Então, tem muita coisa que a gente reclama, tem muita coisa que a gente deixa de fazer, porque é mais fácil. Eu acho que isso acontece não só na escola, como em todo lugar, né? Como eu já trabalhei muito em academia, eu já vi muitas vezes, tipo, o som tá ruim, a gente não consegue organizar, ninguém vem e arruma o som. A academia não vai contratar um técnico de som. E, tipo, não é desculpa você falar, mas eu não sei mexer. Aprende. Hoje, no YouTube, a gente fala isso toda hora pros nossos alunos e a gente não olha pra gente. Então, enfim, tem me ajudado muito. Essa proatividade deixa a gente mais esperto para poder fazer as coisas também, mais ativo. O aluno vem, você já tipo, vai lá, vamos. Alguém tem que fazer, alguém tem que trabalhar. Matemática, física, inglês, geografia, história, é repetição, é entender, é leitura, requer energia. E é isso, não existe outra saída. Muita gente se dá certo fazendo vídeo pro YouTube e vai ganhar uma grana, mas pois é, né? Aqui, né, vem um pouquinho de você pode estar agora falando assim: "Ah, mas você quer então?" Cara, eu não tô fazendo isso pra ninguém. A única coisa que eu quero aqui é compartilhar as coisas. Se isso vai me trazer alguma coisa um dia, não sei. Hoje eu tô aqui gravando meu 14º vídeo. E gravar vídeo não é uma coisa tão fácil. Pode tentar, tenta aí. E eu acho legal, se você tentar também, no final você vai ver assim, nossa, que vídeo bosta, ou você pode estar falando, mas o seu vídeo é bosta. Tudo bem, gente, de novo, eu tô fazendo pra mim. E isso tá sendo muito gostoso, porque eu tô conseguindo compartilhar, conversar comigo mesmo, poder contribuir às vezes com coisinhas que estão acontecendo na escola e poder ajudar alguém, né? Como sempre, tem gente que vai achar legal, tem gente que vai achar ruim, mas não tem importância. Acreditar no que você faz foi o tema do vídeo recente. E hoje isso, né, a proatividade. Fazer às vezes parece fácil, mas quando a gente faz, a gente começa a dar valor para realmente. Hoje eu tô vendo assim, essas pessoas que fazem vídeo diário, eu fico, caraca, velho, um vídeo produção e aumenta a tela e diminui a tela. Meu vídeo assim, eu ligo a câmera, gravo, falo sem interrupção, não tem corte, às vezes tem um corte, agora chegou uma mensagem aqui, tô vendo mensagem de trabalho, de e-mail. E é isso, é fazer. Mas, putz, de verdade, bato palma pra quem faz os vídeos editados aí de 10, 15, 20, 30 minutos, porque realmente dá muito trabalho. Se você não tiver uma equipe para fazer isso, não é fácil não. Então, tudo requer energia das pessoas, tudo exige da gente. E aí, a gente tem sempre duas opções, ou fazer ou não fazer. Você escolhe. Até mais, bom final de semana.